Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de terça-feira, dia 3 de junho de 2025. Separei para essa rodada apenas 4 jogos, tá galera? Terça-feira aí horrível, grade de jogos aí bem fraco, então desde já eu já peço para vocês aí tentar dar segurado, ou quem for fazer entrada esportiva nessa rodada aí, ir com a mão mais leve, né? Usa um valor menor do que vocês têm de costume aí utilizar, para não estar prejudicando aí a sua banca, tá galera? Realmente a rodada aí de terça-feira bem fraquinha, eu daria nota aí 6,5 para essa rodada, tá galera? Tanto é que a gente só tem 4 jogos nessa rodada, e no final do vídeo vou estar tentando deixar aí um bilhete aí mais seguro possível para essa rodada, tá? Antes de mais nada aí já vai deixando seu like no vídeo para poder ajudar, né, o trabalho aqui do Bet Green, vai estar fortalecendo bastante, e você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho para receber notificação sempre que eu lançar vídeo novo aqui. E vamos lá galera, nessa rodada aqui a gente vai ter esses 4 jogos, ó. Vamos ter Campeonato do Chile, vamos ter Copa da Colômbia, Segunda Divisão do Uruguai e Segunda Divisão do Equador, né? Esses 4 jogos aqui que na minha opinião são assim, os mais interessantes para analisar nessa terça-feira, tá? O primeiro jogo que a gente vai estar analisando aqui é o jogo que já começa à tarde, né? 4 horas da tarde, nosso primeiro jogo. A gente vai ter aqui a rodada 13 do campeonato aqui do Chile, né? A Liga de Primeira. A gente vai ter a União Espanhola jogando em casa contra o Limache. Esse jogo aí que promete ser bem equilibrado. A gente vai dar uma olhada na classificação aí nesse início de campeonato. O Limache, que é o visitante, está em 13º lugar com 11 pontos, né? 3 vitórias, 2 empates, 7 derrotas. É uma equipe que não tem um ataque tão efetivo, né? Porém, marca gol toda a rodada, né? Tem uma média de 1 gol aí por partida e 19 gols sofridos em 12 partidas, né? O que dá um pouco mais de 1 gol sofrido por partida também. Já a União Espanhola tem apenas 2 vitórias e 9 derrotas aí nesse início de campeonato, né? Campanha horrível da União Espanhola, 25 derrotas seguidas nesses últimos 5 jogos, né? E tá aqui com 6 pontos na zona do rebaixamento. A gente vai dar uma olhada aqui nos últimos jogos aí de cada equipe, né? Contando aí Sul-Americana, Copa, essas coisas assim. União Espanhola tem 2 vitórias e 3 derrotas, né? Na última rodada acabou vencendo a Sul-Americana o San José, né? Venceu por 4-0 uma goleada. Mas, se eu não me engano, acabou sendo desclassificado, né? Deixa eu só conferir aqui para não falar besteira. Acabou sendo desclassificado, né? Só chegou a 5 pontos, se classificou aí Fluminense e Once Caldas nesse grupo, né? Então acabou que só cumpriu a tabela nesse confronto aí da última rodada sul-americana. E do outro lado o Limache, né? O visitante aí que tem 3 vitórias e 2 derrotas nos últimos 5 jogos, está numa sequência melhor do que a União Espanhola, né? Confronto direto não tem nenhum jogo, vai ser o primeiro aí, pelo menos aqui nas estatísticas, né? E aqui, galera, a gente vai ter 2 opções interessantes, né? A primeira é o ambos marcam, né? Para bater gol das 2 equipes, acredito que vai ser um jogo aberto aí com chance de gol tanto para a União Espanhola como para o Limache, mesmo jogando fora de casa, né? Como falei, está no momento melhor. E a segunda opção aqui, a gente pega mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 para o Limache. Agora o próximo jogo aqui, Copa da Colômbia. A gente vai ter aqui o Bogotá contra o Leones, 6 horas da tarde esse jogo, né? Jogo válido aí pela rodada 2 desse grupo, né? Onde tem aqui o Bogotá, Leones, aí ainda tem o Pereira, o La Equidad e o Fortaleza, né? Aí tem essa turma aí, por exemplo, o Bogotá e o Leones, que é esse confronto aí, as 2 equipes iniciaram perdendo, né? O Bogotá perdendo por Fortaleza por 2-0 e o Leones perdendo em casa para o La Equidad por 2-1, né? Então 2 equipes que começaram com o pé esquerdo aí nessa Copa da Colômbia. Os últimos 5 jogos aqui do Bogotá, 2 vitórias e 3 derrotas, e o Leones, 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nesses últimos 5 jogos. No confronto direto tem um equilíbrio, né? 2 vitórias do Leones, 1 vitória do Bogotá e 2 empates aí nesses últimos 5 jogos, né? Então promete ser um jogo equilibrado e, na minha opinião aí, acredito que a gente pode estar assim pegando aqui uma dupla hipótese a favor do Leones, que mesmo jogando fora de casa acredito que tem chance de vencer, e também o mercado de gols, né galera? Então a primeira opção que a gente vai pegar aqui é a dica mais de 1 gol e meio na partida, e a segunda opção fora ou empate. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando 2-0 fora, 2-0 para o Leones.
Agora o próximo jogo aqui a gente vai ter Campeonato Uruguai, segunda divisão, a gente vai ter aqui o Rampla Juniors contra o Oriental. 7h30 da noite esse jogo válido pela rodada 4, né, início de campeonato, e a gente vai ver que nesse início aí o Rampla Juniors não venceu ninguém ainda, né, um empate e 2 derrotas, está com 1 ponto aqui em penúltimo lugar, e o Oriental por sua vez nessas 3 primeiras partidas conseguiu uma vitória, um empate e uma derrota, né, tá aqui com 4 pontos em nono lugar. Os últimos 5 jogos de cada equipe aí, o Rampla Juniors 2 empates e 3 derrotas, e o Oriental, 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. No confronto direto aqui, 2 vitórias do Rampla Juniors, 1 vitória do Oriental e 2 empates aí nesses últimos 5 jogos, né? Então, na minha opinião, galera, acredito que esse jogo aqui tá bom pra gente pegar aí uma vitória com chance dupla do Oriental, né? Ainda mais que tá pagando aí uma odd de 2,50, 2,47, essa odd básica aqui, né? E acredito que pegando uma dupla hipótese aqui a favor do visitante, a gente vai ter uma odd final boa ainda, né? Então, a primeira opção aqui a gente vai com a dica fora ou empate, e a segunda opção a gente pode estar pegando aqui mais de meio gol pro Oriental, né? No caso, fora mais de meio gol. No caso, o Oriental tem que marcar um gol independente do resultado final. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 1-0 fora, 1-0 aqui pro Oriental. Agora, nosso último jogo aqui, a gente vai ter a segunda divisão do Equador, né, a Série B, 12ª rodada, a gente vai ter aqui o Imbabura jogando em casa contra o Chacaritas. Esse jogo que acontece 9 horas da noite, e a gente vai ver aí a classificação, né, nesse início. As duas equipes não apresentam bom futebol, né, a campanha é bem parecida, né, o Imbabura aqui em 11º lugar, penúltimo colocado com 8 pontos, 1 vitória, 5 empates, 5 derrotas, a mesma coisa aqui para o Chacaritas, né, 1 vitória, 5 empates, 5 derrotas, a única diferença é que tem um saldo de gol -9, né, enquanto o Imbabura tem -3, né, por isso que o Imbabura está à frente, mas são duas equipes que não iniciou bem o campeonato, né. Eu particularmente acredito que a gente vai ter aí um jogo aberto com muitos gols, e a gente vai ver aqui os últimos 5 jogos de cada equipe, né, o Imbabura 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, e o Chacaritas 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. No confronto direto, o Imbabura venceu 2 vezes, Chacarita venceu 2 e teve um empate aí nesses últimos 5 jogos, né. O mais recente foi em março, né, desse ano, e ficou um empate aí 1-1, isso o Imbabura jogando fora de casa, né. Então, teoricamente, jogando em casa, tem tudo para buscar aí esses 3 pontos, né. Então, a primeira opção que a gente vai pegar aqui é a dica casa vence, né, Imbabura para vencer, e a segunda opção, mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Imbabura. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada aí de terça-feira. Eu espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante, né? Mesmo sendo uma grade ruim, acredito que esses 4 jogos aqui são aqueles mais interessantes, né? Vamos dizer assim, menos pior, né? Entre aspas, para poder a gente estar trabalhando, mas realmente está uma rodada horrível essa terça-feira, tá? Então, como eu falei aí no início do vídeo, tenta dar uma segurada, ou quem for fazer qualquer entrada esportiva, vai com valor baixo aí para não estar prejudicando a sua banca, fechou? Agora eu vou estar deixando para vocês aí o primeiro e único bilhete da rodada, né? E o nosso bilhete dessa terça-feira, ele ficou assim, ó. Então, galera, nosso primeiro e único bilhete aqui para essa terça-feira, né? A gente vai com 3 jogos e pegamos aqui um mercado de gols, né? Que na minha opinião é o mais seguro, especialmente nessa rodada fraca que a gente tem nessa terça-feira, né? Então a gente pegou os 3 jogos aqui utilizando mais de um gol e meio. O primeiro jogo que a gente pegou aqui, galera, é o jogo do União Espanhola contra o Limache, né? Pelo campeonato chileno, né? Liga de Primeira. A gente colocou aqui o mais de um gol e meio na partida. Aí o segundo jogo a gente pegou aqui a Copa da Colômbia, né? Jogo entre Bogotá e Leones. A gente pegou aqui mais de um gol e meio na partida. E o terceiro jogo a gente pegou aqui a segunda divisão do Equador, né? A Série B do Equador, jogo entre Imbabura e Chacaritas, mais de um gol e meio na partida também. Aí no final a gente teve uma odd aqui de 2,9. A gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$209,25. Esse bilhete eu acredito que tem 65 a 70% de chance de bater, tá, galera? Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade aí para essa terça-feira. Enfim, galera, vamos finalizando aqui mais um vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado aí dos palpites e do bilhete que eu acabei de deixar. Se você gostou aí, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, comenta que é muito importante, tá? Deixa aí seu comentário aí, sua dúvida, elogio, crítica, o que você tá achando aí dos palpites, dos bilhetes. Seu comentário é muito importante para eu tá tentando melhorar cada vez mais o canal BetGreen para vocês. E quem puder também, compartilhe o link, né, desse vídeo aí com seus amigos nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, Telegram. Convida a galera a conhecer o canal
canal BetGreen, que eu vou agradecer muito a todos vocês, fechou? Só lembrando a todos vocês, né, que no final desse mês a gente vai ter o início aí do Super Mundial de Clubes, né, e com isso a gente vai ter uma grade bem mais interessante, né, especialmente que agora os campeonatos de elite da Europa tudo terminaram, né, terminou mais uma temporada, então só deve voltar daqui uns 3, 4 meses, especialmente que vai ter agora a Liga dos a Super Mundial de Clubes, né, então querendo ou não isso aí vai meio que suprir um pouquinho aí essa falta, né, dos campeonatos de elite na Europa, mas eu vou estar analisando aí alguns campeonatos fora de curva, né, para tentar trazer o melhor conteúdo para vocês, fechou, galera? Enfim, um forte abraço, um ótimo look nessa terça-feira e conto com a presença de vocês no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!